Hoje eu quero falar sobre solidão. Solidão. Eu não sei se você já teve a sensação de estar sozinho. A solidão é uma das características da geração em que a gente vive. Nós somos experimentados no relacionamento com máquinas, com equipamentos eletrônicos, mas muitas vezes nós somos inexperientes no trato com as pessoas. A solidão, minha irmã, meu irmão, não é simplesmente uma questão de viver afastado, distante das pessoas. Às vezes é uma atitude interna de não se adequar a um grupo de pessoas, ou não se encontrar num grupo de pessoas. Muitas vezes nós vivemos cercados de muita gente e ao mesmo tempo somos uma ilha existencial e estamos sozinhos. Você já teve a sensação de você estar numa grande multidão, mas você está sozinho naquele monte de gente? Já aconteceu isso? Você olha para aquele monte de gente, mas você se sente só. Há indivíduos solitários que vivem no meio de uma multidão, mas que não conseguem construir pontes de contato com as pessoas. E eu me lembrei de uma canção muito antiga, que ela diz assim: é só ligar aqui, Vinícius, só que o Vinícius é meio grande aqui. Presta atenção na letra. Olha essa cidade, tanta coisa pra se ver, dá pra se perder nessa imensidão, nessas avenidas, tanta gente mesmo assim, dá pra se sentir só na multidão. Há tanta coisa que eu não posso compreender, tantos contrastes que não têm explicação. Olhando em volta a tristeza posso ver, por trás do brilho falso da ilusão, por entre luzes, cores, sonhos e canções, gente sem rumo à procura de emoções, talvez tentando encontrar no coração o medo do futuro e a solidão. Coisas da vida, há uma saída para esta crise de amor. Há um caminho, só um caminho, é Jesus Cristo Senhor. As pessoas estão sozinhas, as pessoas estão solitárias. As pessoas estão nas ruas sozinhas, distantes, procurando alguém com quem elas possam contar, amizades. Elas precisam um dos outros. Eu não sei se você já olhou, mas quando você tiver a oportunidade de olhar para o Roberto Carlos, quem conhece o Roberto Carlos, aquele cantor famoso? Quem que não conhece ou não foi embalado por uma canção dele, num relacionamento, num romance com alguém? Quem que não conhece uma parte de uma música dele? Certa vez ele foi interrogado acerca da pior coisa que poderia acontecer com ele, e ele disse que era a solidão. Olhe nos olhos dele quando você tiver a oportunidade. Você vai ver que ele é sozinho. A solidão atinge
pessoas grandes, pequenas, ricos, pobres, doutores, analfabetos, as pessoas estão à procura de alguém ou de algo que preencha esse vazio da solidão. Nós vivemos, meu irmão, minha irmã, numa sociedade extremamente doente. Na mesma proporção que cresce a população do mundo, Nina, aumenta a solidão das pessoas. Você está numa casa às vezes, e às vezes você está no equipamento eletrônico, no celular, e você está sozinho. Tem mais amizades com as pessoas virtuais do que com aquelas que estão na mesa da sua casa. Os grandes centros urbanos, as grandes cidades fervilham de gente que se acotovela por todos os dias nos metrôs, nos ônibus, nos trens. Imensas aglomerações humanas, apesar até da pandemia, mas essas pessoas são rostos sem nome, sem identidade. Uns vão, outros vêm e todos passam. Eu não sei se você já se pegou na rua andando, ou se você já pegou um circular, um ônibus metropolitano. Você entra naquele ônibus, você conhece alguém daquele ônibus? Normalmente não conhece? Ninguém. Como a gente tem Deus, a gente sabe que a gente não está sozinho, mas se você não tivesse Deus, você ia se sentir sozinho no meio de um monte de gente, porque você não conhece ninguém. Você é só, a pessoa é só, as pessoas estão sozinhas. A solidão não está apenas do lado de fora da família, às vezes ela está dentro da nossa casa. A televisão já foi um grande vilão que ocupou o lugar da conversa ao redor da mesa. Quantos lares hoje, na hora do almoço de domingo ou no jantar à noite, ao invés de sentar à mesa juntos para conversar, eles pegam o prato e vão na frente da TV. E aí o filho quer falar alguma coisa, o pai fala, presta atenção lá. Já não tem mais comunicação. Já não tem mais. A internet preencheu o espaço do diálogo cheio de ideias nas mesas da casa, porque cada um pega o seu celular e vai para um canto da casa e começa a conversar pelos WhatsApps da vida, pelo Facebook, pelo Instagram, começa a assistir uns vídeos no YouTube, ou então começa a assistir a TV e cada um vai para um canto e ninguém mais se fala. E a solidão tem sido a causa maior hoje de suicídio, porque as pessoas estão sós. O smartphone, o celular nos conecta com o outro lado do mundo, do outro lado da linha, mas nos afasta daqueles que estão mais perto da gente. Às vezes eu me pego, as crianças falando comigo e eu não prestando atenção no que elas falam, e eu percebo, tem que parar esse negócio, e paro e coloco em outro lugar e falo, fala comigo agora, olha nos meus olhos, porque isso tem tomado o nosso tempo, e cada um vive por si, cada dia mais solitário, mais dominado, viciado em equipamentos eletrônicos. A revista Veja, alguns anos atrás, alguns anos já, nem é recente, ela publicou uma reportagem dizendo que havia uma nova categoria de pessoas, que eram os ciber ou cyber solitários. Eles estão juntos, mas estão separados. Eu vejo um grupo de adolescentes hoje sentando juntos no colégio, mas cada um com celular, ninguém se fala. Eles estão próximos, mas estão distantes. Homens na cama com a sua esposa, conversando com outra mulher no celular. Não tem mais diálogo na cama, nem na mesa, nem em nenhum outro lugar. Parece até uma redundância, as relações virtuais passam a andar à mão oposta das principais conquistas que nós temos, e isso mina os relacionamentos que nós temos. Uma psicóloga norte-americana e socióloga do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ela escreveu um livro chamado Alone Together, ou seja, sozinhos juntos. Já viu isso? E ela diz assim no livro: a tecnologia é sedutora quando o que oferece preenche as nossas vulnerabilidades
e somos realmente bastante vulneráveis. Somos solitários, mas temos medo da intimidade. As conexões digitais oferecem a ilusão de estarmos acompanhados, contudo sem as demandas da amizade. Nossa vida virtual permite nos escondermos uns dos outros, mesmo quando estamos interessados pelos outros. Nós preferimos teclar a falar. Nós preferimos conversar pelo celular a falar pessoalmente. Certa vez, numa pesquisa de campo, essa mulher psicóloga, ela ouviu um rapaz de 18 anos, e ele disse assim: um dia eu gostaria de aprender a ter uma conversa de verdade, porque ele só conversa por celular. Já não há mais diálogo, as pessoas estão sozinhas. Você sabia que existe pessoas dependentes de redes sociais, de equipamentos eletrônicos? Você sabia disso? Existem casas de recuperação, de terapia de pessoas para se libertar deste vício. Num ambulatório de transtornos do impulso do Hospital das Clínicas de São Paulo, a psicóloga Dora Sampaio, ela já atendeu até mesmo gente que havia perdido o elo com todos os amigos que ela fez pessoalmente. Ela só conseguia cultivar amigos virtuais, porque ela estava dependente de smartphones, das redes sociais, e já não conversava mais pessoalmente. As pessoas estão perdendo a habilidade de se encontrar, de conversar. E as pesquisas constatam que a mera presença de um celular, presta atenção nisso, a mera presença de um celular na mesa, mesmo que desligado ou apagado, já é suficiente para interferir na qualidade da conversa entre duas pessoas. Os pesquisadores chegaram à conclusão que as pessoas que trocaram palavras sem a presença de um smartphone numa mesa, elas tiveram maior empatia e maior proximidade em relação àquelas com quem elas estavam conversando. Então, quer uma dica? Não leve isso para o seu quarto para dormir com ele, não. Desliga ele, deixa em outro cômodo. Quando você for uma reunião com alguém, desligue esse aparelho e deixe ele escondido. Dê atenção às pessoas. Você vai sentir falta um dia, quando não tiver elas do seu lado. Elas estão sozinhas. Reverendo Hernandes Dias Lopes disse certa vez: vivemos no paraíso das comunicações virtuais, mas transformamos esse jardim cheio de raras belezas num deserto de relacionamentos vazios e carentes de significados. Transformamos o palácio da cibernética na masmorra da solidão. Aumentou-se muito a quantidade de jovens que estão tirando a vida porque eles estão se sentindo sozinhos. E eu fiquei pensando nisso, e eu pensei, é tempo de nós entendermos que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, ao invés de amar as coisas, usarmos as pessoas e nos esquecermos de Deus. As pessoas valem mais do que as coisas. A família é a coisa mais importante, ou é mais importante do que qualquer tipo de sucesso. O relacionamento saudável dentro da casa, na igreja, no trabalho, na escola, é melhor do que a solidão, do que estar sozinhos. Deus não nos criou para estarmos sozinhos, pois nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o projeto de Deus, meu irmão, minha irmã, é que a gente viva em profunda comunhão com Ele e com a igreja. Portanto, Deus não criou você para sentir solidão. A solidão é uma negação da semelhança que você tem com Deus.
é uma conspiração contra essa vocação celestial que Deus colocou de você se relacionar com outras pessoas. Repita comigo: eu sou criado para viver com outras pessoas. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. O tema do Natal de hoje é Emmanuel, o Deus conosco. Mesmo que você esteja sozinho em qualquer lugar, você não está sozinho porque Deus está com você. Mesmo no isolamento de um hospital, quando eu não estava sozinho. Deus estava comigo. Agora, se você já imaginou alguém que não crê em Deus, ele literalmente está sozinho quando as pessoas o abandonam, porque nem Deus ele tem do seu lado. Jesus disse certa vez: eu não vos deixarei órfãos, vou mandar um consolador. Então, mesmo que você esteja sozinho, longe das pessoas, o Espírito Santo está dentro de você e ele vai te consolar, vai te ajudar a orar, vai te ajudar a buscar a presença de Deus. Nós não somos apenas uma gota nesse vasto oceano da humanidade. Nós não somos apenas um rosto sem nome no meio de uma grande multidão. Nós somos pessoas especiais, criadas de forma especial para um projeto especial. Paul Tillich, um teólogo, ele disse certa vez: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho, e criou a palavra solitude, repita comigo, solitude, para expressar a glória de estar sozinho. Existe diferença entre essas duas palavras. Estar, ficar ou ser sozinho não quer dizer necessariamente que isso é desagradável. A solidão é a dor de estar sozinho, de estar solitário. A solitude é a glória de estar sozinho. No nosso caso, como cristãos, é estar a sós com Deus. E hoje eu quero falar rapidamente com vocês sobre como vencer a solidão, como libertar-se da solidão, como deixar a solidão e ter um tempo de solitude com Deus. E eu acho que Davi tem como nos ensinar isto. Davi escreveu vários salmos. Quem está lendo os salmos comigo? Hoje nós lemos o Salmo 66, estamos quase na metade dos 150 já. E um dos salmos, aliás, todos os salmos que Davi escreve, nós percebemos que ele tinha tempos de solitude com Deus, tempos em que ele conversava com o seu pai. E lendo alguns dos salmos, eu me deparei com um salmo que vai nos ajudar a vencermos a solidão. Davi escreveu esse salmo num momento em que ele estava a sós com Deus, conversando com Deus, num momento de solitude. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Se eu pudesse chamar, eu chamaria o Dermeval para recitar esse salmo de cor, mas eu vou ler, ele sabe de cor. Olha o que o texto diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo,
As trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Termino com os 2 últimos versos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você acha que esse salmista era uma pessoa solitária ou não? Ele fala com tanta propriedade daquele Deus que ele servia. Ele observa a onipresença, a onisciência, a onipotência daquele Deus com quem ele conversa. Era um relacionamento dinâmico, íntimo que Davi tinha com Deus. E eu quero rapidamente falar para os irmãos alguns benefícios de você ter um tempo de solitude com Deus, para você não te sentir sozinho. E quando eu olho para esse texto, eu trago uma primeira lição, que é a seguinte. Repita comigo: Deus conhece todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Deus conhece você. Ele sabe o que passa na sua mente. Dos versos 1 a 6, eu não vou ler de novo, você vai ver isso. Ele sabe o que está no seu pensamento. Ele sabe, ainda a palavra não me chegou à minha boca, tu já sabes todas elas que eu vou falar. Ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer. Ele me sonda, me conhece, sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Deus conhece todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Por isso você não está sozinho. Ele está com você. Quando eu leio esse Salmo 139, eu sinto a intimidade que Davi tinha para falar de Deus e com o seu Deus. Quando eu leio os Salmos, cada um deles, eu sinto quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus nos ouve, até as nossas reclamações, as nossas indignações, as nossas inconformidades. Mas avançamos. Uma outra coisa que Deus também faz é que, repita comigo, Deus, vamos junto? Deus nos conduz por onde quer que formos. Não é assim? Por onde você for, Deus estará com você. O texto diz no verso 7: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás também. Você nunca está sozinho ou sozinha. Deus vai estar com você até no mais profundo abismo, no fundo do poço, ou talvez numa montanha, nos vales, no deserto, nos hospitais, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Deus estará com você. Jonas achava que era possível fugir de Deus, né? Quanto mais fundo ele foi, ele desce para o porto, do porto ele desce para o barco, do barco ele desce para o porão, e do porão ele desce para o profundo abismo, e Deus foi atrás dele. Ele nunca esteve sozinho.
Se você tiver um sentimento de solidão, meu irmão, minha irmã, lembre-se, Deus nunca vai deixar você. Mesmo que as pessoas te rejeitarem, mesmo que você se sinta isolado, as pessoas ingratas com você, Deus nunca vai te abandonar. Olha mais um pouco, outra lição, repita comigo: Deus não conhece situações perdidas ou irreparáveis. Para Deus não há nada que Ele não possa resolver. Se você olhar os versos 12 e 13 de Salmo 139, você vai ver: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus não há nada que Ele não possa resolver. Não há nada, não há situação perdida ou irreparável que Ele não possa dar uma solução, porque Deus está com você. Você não é só. E Davi continua, quarta lição, repita comigo, vamos ler juntos: Deus formou cada detalhe intrincado do nosso corpo, mente e espírito. Veja o verso 13, olha o que Deus diz. Davi diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E tem gente que defende o aborto, não é? A morte, o assassinato. E o texto diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso Deus te formou. As tuas obras são admiráveis, Senhor, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, quando eu era uma substância que não tinha nem forma dentro da minha mãe, quando você, minha irmã, meu irmão, era apenas um óvulo fecundado dentro da sua mãe, Deus já sabia quem você era e toda a sua história estava escrita. Como não amar um Deus desse? Quinta lição, repita comigo: Deus constantemente pensa em nós e se preocupa com cada detalhe da minha vida. É isso? Se você olhar o verso 17, 18, diz que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles, se os contasse, excede os grãos da areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Deus pensa em você o tempo todo e se preocupa com cada detalhe da sua vida. E eu termino com uma última lição. Deus sonda o nosso coração e purifica os nossos motivos. O salmista, depois de ver toda a grandeza de Deus, Aline, o salmista, depois de anunciar toda a grandeza de Deus, vê a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, e ele olha para si e ele fala: Deus, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, me conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Se você olhar o texto, depois eu quero que você circule na sua Bíblia, todas as vezes que ele cita o nome de Deus, ou ele fala Deus ou ele fala Senhor, não é isso? Veja aí, ou ele fala Senhor ou Deus. Quando ele fala Senhor, a palavra em hebraico que é Senhor ali, é a palavra Yahvé, Javé, Jeová, que é o nome de Deus, que os judeus não se acham dignos de proferir. E toda vez que você vê a palavra Deus citada nesse salmo, é usada a palavra em hebraico Elohim, que é o Deus da criação. É o Deus, a mesma palavra usada para Deus quando Ele criou todas as coisas. Então, o salmista está vendo e tendo intimidade com um Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. E ele fala no verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, ó Criador, são os teus pensamentos. Verso 4 diz, ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, e tu, Javé, Yahvé, Jeová, já conheces toda, o mesmo nome que Deus mandou Moisés falar para o povo, lá na sarça ardente: eu sou o que sou, eu sou te enviou. E esse mesmo Deus
é um Deus que está dizendo para você hoje que você não está sozinho. Ele está com você, do seu lado. Mesmo que pareça que Deus esteja distante em alguns momentos na sua vida, mesmo que você não sinta a presença de Deus na sua vida, Deus está com você em todas as estações da sua vida. Na primavera, quando tudo está florido na sua vida, tudo está lindo. Ou então no verão, quando a vida se mostra com toda a beleza. Ou então no outono, quando vemos os frutos do nosso trabalho saírem. Ou mesmo nos invernos da vida, em que as coisas estão frias, tudo parece perdido, morto. Deus continua do seu lado. Nunca te abandonou. Nunca te abandonou. E eu termino lembrando você de alguns versículos. Por exemplo, se você olha para Jacó, você vê Deus dizendo para ele lá em Gênesis 28:15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que você for, e te farei voltar para essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei de referido. Deus está dizendo para você: eu estou contigo, meu querido, e vou fazer você, e não vou te desamparar até cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. A Josué, Deus disse assim, Josué estava preocupado porque ele era substituto de Moisés. Imagina a carga, a responsabilidade. Lá em Josué 1:9, não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde você for. Para Isaías capítulo 41, verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Diz assim, vamos lá, falar junto? Faz comigo assim, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Agora faça comigo assim: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus está contigo. No livro de Isaías capítulo 43, verso 2, olha o que ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Poderia colocar aqui: quando passares pela doença, eu serei contigo. Quando passares pela crise, eu estarei com você. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Para Jeremias, ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Mais uma vez para Jeremias ele diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí a gente abre as páginas do Novo Testamento, Ricardo, e a gente vê Jesus dizendo no Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Paulo escreve, e Deus fala para Paulo em Atos 18: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Confie em Deus, Ele está com você. Aconteça o que acontecer, por mais difícil que seja a situação, Deus está com você. Você crê nisso? Tem uma canção que o coro dela diz assim: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Não temas, eu estou contigo. Ele é o teu Deus. Quando você se sentir sozinho, você não está sozinho. Deus está do seu lado. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Já nos preparando para a mesa do Senhor. Se um diácono puder chamar as crianças, por favor. Senhor, diante da tua presença, muitas vezes nos sentimos sós, mas a tua palavra nos diz
que é para a gente confiar que o Senhor nunca nos abandona e, portanto, o Senhor está conosco. Por mais difíceis que sejam as situações que enfrentarmos, o Senhor nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. Eu te louvo, porque de uma forma sobremodo excelente, o Senhor nos formou no ventre das nossas mães, e todos os dias da nossa vida já foram contados e escritos no teu livro. O Senhor sabe toda a nossa história e sabe o que tudo está reservado para nós. Obrigado, porque o Senhor nunca nos abandonou e o Senhor nos deu a certeza que está conosco em todos os momentos. Eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém.